Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 29/7/2020, às 9 horas. Primeiro processo em pauta, número 54 da pauta, Amêndoas do Brasil Limitada, de relatoria da conselheira Maísa. O 55 da pauta também é do mesmo contribuinte. Maísa, você tem a palavra. Os dois processos são a mesma coisa, só trimestres diferentes. Então, enfim, a gente pode julgar os dois juntos. Pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, apurado em conformidade com a Lei 9363 de 96 e a Lei 10276 de 2002, com pedido de compensação vinculado. Eu estou lendo o final aí, 2008-98, que é referente ao segundo trimestre de 2003. O crédito pleiteado não foi reconhecido pelo despacho decisório, proferido com fulcro nas considerações trazidas na informação fiscal. Basicamente, é aquela discussão de quando não está em embalagem de apresentação, não pode ser enquadrado no ex. Então, a gente não está discutindo a classificação fiscal em si, né, o próprio NCM. A gente está discutindo a possibilidade ou não de se utilizar do ex 01. O contribuinte se utilizou do EC 01, que é seca e acondicionada em embalagem de apresentação, utilizando da alíquota zero, e o fisco entendeu que não estaria em embalagem de apresentação no auto de infração, no pedido, no despacho decisório, e enquadrou como não tributado, né, NT. E a partir do momento que é NT, não poderia tomar o crédito presumido. Eu vou só ler essa parte em negrito aqui da informação fiscal, que é o que fala aonde que tá, são as embalagens, tá? Então, como se vê, a embalagem tem importância decisiva na classificação do produto de castanha de caju. De acordo com informações da fiscalizada, documento de folha tal, verificamos que, à época, havia basicamente 3 tipos de embalagem. Sacos laminados lisos, com capacidade de 22,68 quilos, latas metálicas lisas, com capacidade de 11,34 quilos. Tanto os sacos quanto as latas eram posteriormente colocados em caixas de papelão, sendo que as latas eram colocadas aos pares, de forma que cada caixa continha a mesma quantidade de castanha de caju, ou seja, 22,68 quilos. Cumpre destacar que as latas lisas e os sacos laminados lisos não possuíam rótulos de apresentação, contendo apenas etiquetas identificadoras do produto. Já as caixas de papelão possuem inscrição descritas detalhadamente nas informações prestadas, que nada mais era que a identificação da empresa, a citação Brazilian Cashew Nuts, que é castanha de caju, o tipo, peso, empresa que processou e empresa certificadora do produto. Os sacos laminados lisos tinham capacidade, não possuíam rótulo de função promocional. A discussão é basicamente essa, da gente identificar se qual que é o tipo de embalagem, né, que a gente está tratando, se seria uma embalagem de apresentação ou não. Intimada, então eu vou pular esse pedaço e já continuo no relatório, né, intimada, a empresa apresentou a manifestação de conformidade que foi julgada improcedente, e a empresa apresentou o recurso voluntário, na qual ratifica os termos da manifestação de conformidade, alegando que o crédito presumido se refere a mercadorias produzidas, buscando reconhecer, inclusive, para produto NT, afirma que exigir a indicação do ex para as vendas no mercado externo seria uma obrigação impossível de se atender, e a necessidade de se aplicar o parecer normativo 408 de 71, segundo o qual a venda de castanha de caju em latas do tipo querosene, com o mesmo quantitativo de 25 libras peso, com rótulo promocional, implicava em classificação de alíquota zero. Afirma que o rótulo promocional igualmente constam nos sacos metalizados, devendo ser classificados com alíquota zero. Então, é isso. Em seguida, foi redirecionado ao relatório. Vou ao voto, presidente. O recurso voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. A principal controvérsia do presente processo, e aí aqui, gente, só para falar, a gente já julgou, eu já tinha feito, inclusive, no qual a empresa tinha feito com esses sacos grandes de transporte. Eu tinha enquadrado como NT. Esse caso aqui eu estou julgando um pouco diferente, então por isso que eu vou ler, porque é a primeira vez que eu tô, o que der para pular, eu vou pulando, tá?
A principal controvérsia do presente processo é que a fiscalização identificou que a produção nacional realizada pela recorrente de amêndoas seria não tributada em razão do condicionamento em embalagem de transporte e não de apresentação. A distinção quanto à incidência do imposto em relação à embalagem utilizada foi realizada pela fiscalização com fulcro no artigo 6º do RIP 2002, vigente à época, que fala, então, para efeito do inciso 1, né, que é acondicionamento para transporte, o acondicionamento deverá atender às seguintes condições: latas, sacos, sem acabamento e rotulagem de função promocional, e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento, de sua utilidade adicional. E ter a capacidade acima de 20 quilos ou superior àquela em que o produto é comumente vendido no varejo aos consumidores. Então, para ser admitido como transporte, tem que ter esses dois conjuntamente. Com isso, cabe a este colegiado avaliar qual a correta classificação fiscal da mercadoria exportada pelo sujeito passivo, a amêndoa de castanha de caju, enquadrada na NCM 08013200, a descrição geral da posição como identificado pela fiscalização, entendendo que o produto não seria industrializado, visto que é condicionado em embalagem de transporte, ou se seria aquele identificado no EC 01, adotado pelo contribuinte, por entender que estaria condicionado em embalagem de apresentação, em conformidade com o parecer normativo 408 de 71, alíquota 0. Com efeito, a fiscalização partiu da classificação fiscal adotada pela própria recorrente, mas entendeu que não se enquadrava no EC 01. Tanto os sacos metalizados como as latas metálicas utilizadas pela recorrente possuem etiquetas de identificação da mercadoria, não foi admitida pela fiscalização como rotulagem de função promocional na forma do artigo 6º, parágrafo 1º da TIP. No entender da fiscalização, essas embalagens metálicas não teriam rótulos de apresentação, mas apenas etiquetas identificadoras do produto. Os rótulos de identificação dos produtos constavam tão somente da caixa utilizada para o transporte. E aí eu transcrevi novamente a informação fiscal que eu já li para vocês lá em cima. Por sua vez, sustenta recorrente que os sacos e as latas teriam rotulagem de função promocional. A etiqueta constante das embalagens identifica a marca da pessoa jurídica e evidencia em inglês que são castanhas de caju brasileiras. Como se depreende da etiqueta trazida na manifestação de conformidade e no recurso voluntário. Aí eu coloquei para vocês a etiqueta. Ainda sustenta recorrente que teria se respaldado no parecer 408, que admite as latas metálicas com rotulagem de função promocional dentro do parâmetro de peso adotado, entre 10 e 20 quilos, como embalagem para apresentação. Esse parecer esclarece por oportuno que as castanhas de caju desidratadas, com sem casa condicionadas em lata com capacidade, com rotulagem de função promocional, desenhos, cores e dizeres, classificam-se na posição 0801, que lá em cima ele fala que é essa, condicionadas em embalagem de apresentação. Irrelevante o fato das latas serem rotuladas serem posteriormente acondicionadas aos pares em caixas de papelão destinadas à produção e transporte das mesmas. Pela leitura do parecer normativo, acima transcrito, mencionado pela fiscalização na informação fiscal e anexado aos presentes autos, para serem admitidas como embalagem de apresentação, é necessário que as latas metálicas tenham um rótulo com função promocional, com desenhos, cores e dizeres e capacidade entre 10 e 20 quilos. Ainda que faça expressa referência ao parecer normativo, a fiscalização entendeu que esse parecer estaria sendo observado no presente caso, não fazendo referência especificamente ao item 7 acima transcrito. No entender da fiscalização, as etiquetas constantes das latas lisas não seriam rótulos de apresentação, além de capacidade de 11,34 quilos das latas metálicas ser superior à quantidade que comumente é vendida em varejo aos consumidores, enquadrando no segundo item do inciso 2 do parágrafo 1º, do artigo 6º. O enfrentamento específico do item 7 foi realizado pela decisão recorrida no sentido de que a etiqueta constante das latas e sacos metálicos não poderiam ser admitidos como função promocional a que se refere o item 7. Então, na decisão de primeira instância, ele fala, tampouco pode aplicar a conclusão do item 7, pois alude à rotulagem como função promocional, mas no caso concreto, os desenhos e dizeres da embalagem dizem respeito apenas à simples identificação do produto e da empresa, consoante folha 186, que é esse que eu coloquei para vocês lá em cima, tá?
Contudo, a etiqueta acima reproduzida possui uma função promocional e não apenas de transporte. Isso porque, além de buscar a valorização do produto pela identificação do selo de garantia de origem das castanhas, a etiqueta também identifica a marca da pessoa jurídica registrada no INPI, viditela do INPI anexada pela empresa nas folhas 212. Ora, em conformidade com a solução de consulta COSIT 15 de 2014, a simples identificação de nova embalagem com a logomarca da empresa é considerada uma industrialização por acondicionamento. Admite-se, nesse sentido, a existência de função promocional da embalagem que contém etiqueta com a logomarca da empresa. Então, nesse parecer, ele fala, a embalagem ser oposta ao produto, originariamente ou de sua substituição, a original, deve ter características que valorizem ou promovam os bens nela contidos, forma, acabamento, material, possibilidade de uso adicional, rótulos promocionais, diferenciando-os em relação a outros semelhantes ou em relação à forma como originariamente eram apresentados. Então, o relevante aqui para mim, eu transcrevi mais dessa questão, mas vou voltar ao voto aqui. Como identificado na solução de consulta, para ser admitida, então eu li exatamente esse pedaço que eu li. No presente caso, a etiqueta identificada nas embalagens metálicas valorizam e promovem os bens nela contidos, especialmente com a identificação da logomarca da pessoa jurídica e com o certificado de garantia das castanhas fabricadas. Ademais, como evidenciado pela fiscalização, tanto os sacos metálicos como as latas são posicionadas em caixas de papelão para o transporte, evidenciando que o acondicionamento nessas embalagens metálicas e as etiquetas nelas constantes, com a marca da pessoa jurídica e o certificado, não se destinam tão somente a facilitar o transporte das mercadorias a serem exportadas, efetivamente configurando como uma embalagem para apresentação, a função de transporte realizada pelas caixas de papelão. Com isso, diferentemente de outros casos já julgados sobre essa mesma matéria, que é isso que eu me referenciei para vocês no início, no presente caso, o sujeito passivo trouxe aos autos elementos modificativos suficientes para demonstrar que os sacos e latas metalizados, nos quais são acondicionadas as amêndoas, por ele produzidas e exportadas, efetivamente não se enquadram como simples embalagem de transporte, com características de embalagem de apresentação. As embalagens possuem acabamento e etiquetas de função promocional, que valorizam o produto em razão da qualidade do material nele empregado, com selo de certificação e marca da pessoa jurídica, além de serem posteriormente acondicionados em caixas de papelão, estas sim efetivamente utilizadas para o transporte. Essencial salientar que o parágrafo 1º, artigo 6º, traz condições cumulativas que precisam ser observadas para ser admitidos como embalagem de transporte. Uma vez afastados os requisitos trazidos no inciso 1 desse dispositivo, já se afasta por completo o reconhecimento da embalagem como de simples transporte, independentemente da capacidade de peso das embalagens, constante do inciso 2. Nesse sentido, cabe ser dado provimento ao recurso voluntário para admitir como embalagem de apresentação os sacos e latas metálicos etiquetados, utilizados pela recorrente na exportação da amêndoa de castanha de caju por ela produzida, saco alumizado e lata alumizada. Por conseguinte, correto o entendimento do recorrente para a utilização da alíquota zero para as amêndoas acondicionadas nessas embalagens, em conformidade com o EC 01. Tratando-se de produto tributado pelo IPI, cabe ser reconhecido o crédito presumido da Lei 9363, glosado pela fiscalização. Afasta-se, assim, a motivação trazida no despacho decisório para o negativo do crédito pleiteado pela recorrente quanto ao produto amêndoa de castanha de caju, quando embalado em sacos metalizados lisos e latas metálicas lisas com etiquetas promocionais. Itens 2.1 e 2.2 da informação fiscal. Então, é nesse sentido que eu voto, presidente, para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito presumido do IPI sobre as amêndoas de castanha de caju, que foi o único fundamento do despacho decisório, né? Então, aqui eu só reproduzi o que eu coloquei lá em cima, é como eu voto. Ok, obrigado, Maísa. Está aberto os debates? Esclarecimentos? Thaís? A impressão que eu fiquei é que a fiscalização queria que tivesse desenhado uma castanha de caju amarelinha, né, assim, com uma folhinha verde. Então, como
era um pouco mais singelo. Também não, né, Thaís? Mas, Também não, assim, né? Não vamos exagerar, não, né? Mas foi não vamos exagerar, não. Porque, né? pra mim, assim, foi legal a Maísa ter colado a etiqueta. Assim, porque daí fica bem claro. E o que eu acho o ponto que é o destaque, assim, é a questão de que vai na caixa de papelão depois. E de que isso é o transporte, né? Eu acho que isso, eu tava um pouco assim, achando meio esquisito. Daí, o fato de ir na caixa de papelão parece que finaliza todo o raciocínio de que realmente, que isso não é a embalagem de transporte, né? Porque sem o papelão não dava certo. E a lata é aquela apresentação daquela lata de alumínio, assim, aquela lata que é metálica, né? Uhum. Então, ela é bonitinha, assim, e pelo menos a fiscalização mesmo descreveu. Eu, no início, na hora que eu estava lendo, eu achei que tinha caído na vala comum daquele que eu tinha julgado. Só que depois, olhando o caso e vendo todos os elementos, inclusive que foram considerados pela fiscalização, por isso que eu fiz dessa forma. Eu entendi dessa forma, que é a alíquota zero mesmo, que é a embalagem de apresentação. Está bem claro. Maria, não está... Para mim, não está nada claro, não. Eu estou em dúvida. Para mim, isso está aparecendo embalagem de transporte. Por que, Maria? Porque não tem, né, descrições de natureza promocional, né? Um produto para... Eu acho que quando embalagem de apresentação é da forma como vai ser vendido, né, no local. Aqui não parece. Parece que vai ser depois dividido em embalagens menores, né, para ser vendido. Sabe um negócio que eu acho interessante notar? Essa história ser a castanha de caju brasileira, ser isso é o atrativo desse produto no exterior. É importante que isso aqui vai ser exportado, né? Então, ser Brazilian como é que chama em inglês? Cashew nuts. Assim, e isso tá escrito e jogado na embalagem faz toda a diferença, porque isso é o grande lance no exterior. Assim. Se me permite, esse argumento ele é fraco, sabe por quê? Por quê? Lembre-se, desde os anos lá atrás, Café do Brasil. Você lembra, não é da sua época, mas é da minha época. Inclusive, já foi patrocinadora da Seleção Brasileira e vinha na camisa da Seleção Brasileira, foi da Copa de 82 especialmente, aquele desenhozinho do Café do Brasil, e todos os sacos de exportação de café do Brasil, de embalagem de transporte, vinham com o Café do Brasil. Até mineiro, mas então, o saco, ele era aquele saco, sim, não era de metalizado, era aquele saco... Falando, eu entendi. Eu só estou falando que esse argumento, que vai ser a promoção do produto no exterior, esse não é o principal argumento. O principal argumento a latinha é bonitinha, ainda que ela vai ser depois dividida em pegar o que está dentro da lata e colocar em potinhos menores de castanha, isso é uma outra discussão. Mas ele pode vender, igual tem várias lojas espalhadas por todas as capitais que vendem castanhas no shopping, não, no aeroporto. Você tem lá, você joga naquele vidrão lá e você coloca o potinho e coloca a castanha que você quer. Né? Mas você pode comprar a lata também e foi por isso até colocar essa solução de consulta, essa de 2014, para identificar como que o que estava sendo admitido, inclusive como acondicionamento, para a gente ver essa questão do que seria a função promocional. E eu acho que muito essa questão de que valorize e promovem os bens contidos, com forma, acabamento, material constitutivo, possibilidade de uso adicional e rótulos, como ele tem a marca da pessoa jurídica nesse rótulo, e ele ainda coloca o selo de garantia do certificado de origem, ele fala qual que é a mercadoria, e está tudo em inglês, né? A gente pode ver que tem outros elementos, por isso que eu falo assim, só a questão da marca, só a questão do origem, isso não é, então tem que ter outros elementos adicionais nisso. Foi nesse sentido. Nesse sentido, eu falo que só uma coisinha
Não. E foi, inclusive, até foi um critério de diferenciação daquele outro caso que eu tinha analisado. No outro caso, eles tinham colocado naqueles sacos de vinil e que estava identificados simplesmente como castanha de caju, não estava nem em inglês, não estava nem... Onde que está a foto? Você sabe onde que está a foto da embalagem, para a gente ver? Então, eu coloquei na folha 7. Página 7. Não, do voto, não, tô falando no processo, você tem fácil aí o número da a embalagem mesmo, não só o rótulo, 211. Não, é porque ele colocou o rótulo na defesa, Mineiro. Só tem esse rótulo, não tem a foto da embalagem. Das latas metalizadas, não, mas a fiscalização que descreveu como ela era. É que uma coisa você descreveu, outra coisa você bateu o olho. Que embalagem de transporte então uma coisa que a descrição, ela é uma coisa, quando você bate o olho, você já vê de cara. Mas se for falta de prova da fiscalização. Sim. Eu falo assim, mas quando você bate o olho na embalagem de transporte, você sabe que aquela embalagem de transporte não é de venda, de apresentação. Não, é porque eu considerei a descrição da fiscalização nesse caso aí, Mineiro, porque ela mesmo que falou como que são as latas, por isso até que eu quis ler para você como que consta lá da informação fiscal. As latas não possuíam rótulos de apresentação, contendo apenas etiquetas identificadoras do produto. Aí, tanto que a decisão... Aí tá aqui, o Amêndoas do Brasil, do jeito que você colocou. Isso, aí a decisão... tudo, né? Tá o Amêndoas do Brasil com todas as informações, e-mail, endereço, certificado e tudo. E tanto a fiscalização não pôs a foto da lata. Não, mas ela descreveu. Então, foi com base na descrição dela, inclusive, que eu fiz o voto. E no caso também, se você olhar a decisão de primeira instância, que eu li para vocês, ela considerou essa etiqueta para desqualificar o item 7, para falar que para ela isso não seria embalagem de apresentação. Então, eu contradisse o que a fiscalização colocou. Então, por isso que eu falei dessa questão da marca, da questão do certificado de origem, essa identificação nas latas, no saco metalizado e não em nesses sacos de vinil, né, em sacos que são esses maiores, que normalmente é para transporte de café também. Então, foram todos esses elementos a mais que eu tive que considerar junto com o que constava na informação fiscal. Parece que tinha uma foto aqui num documento, só que está preta. Mas também é a parte que trouxe. A parte que trouxe. O fiscal, eles não trouxeram. Se o rótulo tiver dessa forma aí, para mim, não convence que isso aí é embalagem de apresentação. Mas na lata metalizada e no saquinho metalizado, Maria? Não, só essa inscrição não, isso é mera identificação do produto. A apresentação para venda tem várias informações outras. Mas a capacidade da lata e do saco, quanto é? É 11 e alguma coisa, 11 e uns quebradinhos, e o outro é 22 e alguma coisa. Tá, então no varejo não vai ser essa embalagem que vai ser vendida no varejo. Ela então, é dividida, não dá para saber. Porque, por exemplo, ninguém compra 11 quilos de castanha no varejo. Tem essa informação. Não, é que eles colocam, às vezes, se você colocar naqueles potes, naqueles negócios, para você colocar o tanto que você quiser de castanha, eles podem colocar, eventualmente, inclusive em lata, né? Porque lá fora ele pode ser vendido diferente do que a gente vende aqui, que é aquele pequenininho. Só que é por isso que essa que é a questão, ela ficou como embalagem apresentável. Se ele quiser vender dessa forma, ele vai poder vender. Pedro, a questão toda que eu vejo, que a Maísa colocou bem no voto dela, é que isso foi uma operação de industrialização, né? Foi feito um acondicionamento das castanhas numa embalagem, colocado um rótulo, né? Então... Essa que é a questão. E essa embalagem com essa rotulação está completa? Ainda que posteriormente fosse feita uma outra operação de reacondicionamento. Então, para tanto, a gente teria que desconfigurar essa operação de industrialização. A gente tem elementos para desconfigurar essa operação como de industrialização, que a Maísa trouxe isso no voto dela.
né? Que esse rótulo, se não tivesse rótulo nenhum, a Maria está falando que essa rotulação não é suficiente para caracterizar isso como uma embalagem de apresentação. Mas, por outro lado, será que isso, promocional, se não seria suficiente para caracterizar isso como uma operação de industrialização, né? Por que a operação de industrialização é relevante? Porque um é alíquota zero e o outro é NT, Maria. Então, não a industrialização. O que é relevante é se a embalagem é de apresentação ou de transporte, né? Isso. Não Se é relevante se é industrialização ou não. Sim, porque se você não considera como a embalagem de apresentação, você não entende que teve um processo de industrialização. Então, ele não é alíquota zero, ele é não tributado pelo IPI, porque não teve industrialização. Isso, a questão se é industrializado, não é INT. Sim, mas, bom, só com o artigo 6º já resolve a questão, né? Então, aí Sim, mas é a consideração de você entender se ele é a embalagem só de transporte, com os dois requisitos do dispositivo, ou se ele é a embalagem de apresentação. Lembrando que aqui a gente está tratando do crédito presumido, não é? Isso. Por ser exatamente o ponto, por ser industrialização ou não ser industrialização. Acho que esse é o ponto fundamental da discussão. Exato. O que me deixa preocupado nesse caso é justamente o inciso 2º do artigo 6º, aliás, do parágrafo 1º do artigo 6º, que é a questão da capacidade, né, do saco. Que ele quando a legislação vai estabelecer os requisitos para caracterizar a embalagem de transporte, um dos requisitos que ele coloca é ter a capacidade acima de 20 quilos, que é justamente o legislador, ele está entendendo, olha, se eu tenho um saco, caixote engradado lá, acima de 20 quilos, o legislador ele já vai partir de um pressuposto de que aquilo é uma embalagem para transporte, mas lógico, não é o único requisito. Mas é cumulativo, né Renan? Isso, porque essa que é a questão. Eu vou chegar no ponto. Aí, esse é um dos requisitos. Aí tem o segundo, que é justamente melhor interpretado pela solução de consulta que você colocou, que é justamente a questão deixa eu procurar aqui o texto da solução de consulta no seu voto. Solução de consulta para ser normativo, não lembro. Solução de consulta, né? Isso. Que a embalagem ser aposta ao produto ter características que valorizem ou promovam os bens nela contidos. Basicamente, eu acho que se resume para o nosso caso a isso. Então, que é o do inciso 1. Isso, que é o do inciso 1. Uhum. Eu confesso que eu estou em dúvida se essa embalagem, de fato, ela visa valorizar ou promover o bem contido nela, porque me parece, a princípio, ser simplesmente um grande saco de castanha com o logotipo da empresa. Não é normalmente a embalagem que se colocaria para venda. Mas eu confesso que esse caso, particularmente, está me gerando dúvida. Presidente. Pode ser que eu peça vista. Eu vou dar mais uma olhada. Tá? Cíntia? Aqui nas folhas 70 do processo eletrônico, ele está descrevendo bem o que até o Pedro perguntou aqui. Concluída a etapa de remoção das películas, as castanhas são classificadas mediante seleção, tá? Envasados a vácuo com injeção de gás inerte em sacos aluminizados de 22 quilos, 11 quilos e, respectivamente, caixa de papelão, podendo ser ainda embalados em latas de 11 quilos, sendo que uma caixa composta por 2 latas. Aí, logo abaixo, nas folhas 72, a empresa, ela explica aqui que o processo acabado é embalado inicialmente em sacos, apenas com uma etiqueta identificadora com dados do tipo do produto, nome da empresa, validade e fabricação. E, na sequência, coloca-se numa caixa de papelão onde será feito o traslado da mercadoria. Isso eu acho que é interessante, né, para essa descrição que até o Renan colocando. Então, Cíntia, eu não coloquei, porque quem escreveu isso também foi a própria fiscalização, que aí é por isso que eu coloquei informação fiscal. A fiscalização admitiu esse processo, só que para ela o rótulo não seria, mas foi exatamente por isso que eu não transcrevi esse processo produtivo dela, porque a fiscalização identificou na informação fiscal. É que eu estou só colocando porque o Pedro até tinha perguntado, né, com relação à pesagem, e eles falam que são latas de 11 quilos
e que eles colocam 2 latas em caixas de papelão para o transporte. Isso que é a identificação da empresa. Posso falar, presidente? Só para contribuir aí com o debate, interessante as coisas que o Pedro e o Renan colocaram. Eu, particularmente, sou uma pessoa louca por castanhas. E, vocês viram, eu não saí do meu lugar daqui, né, a castanha. E por que eu estou mostrando e falando isso? Porque, normalmente, quem compra castanha, eu não tenho condição de falar se é o certo se isso acontece no exterior, mas no Brasil, quem compra castanha, essas castanhas são vendidas em armazéns que colocam essas embalagens grandes lá, e você, com a sua mãozinha lá, pega e vai colocar no potinho do tamanho que você quer, e vai pesar aqui quantos gramas você comprou, e vai levar para casa. Então, não é que isso vai ser reembalado numa nova latinha pequenininha que o consumidor vai levar. O consumidor vai levar assim, de acordo com a quantidade de gramas que ele comprou, entendeu? Então, eu estou imaginando que essa lata grande, normalmente ela deve ser para isso. Então, não é que ela não vai para o varejo. Talvez ela vá para o varejo dessa mesma forma, né? A gente poderia pensar, não sei. O que eu vejo desse mercado é isso. Então, talvez possa ser uma explicação, tá? Estou colocando aí uma possibilidade. Eu já comprei castanha no exterior, tá? A Maria pediu. Alguém quer falar? Então, Thaís, justamente, quem vendeu o fornecedor da pessoa de quem você comprou, ele provavelmente comprou dessa forma aí que está aí. Ou seja, não foi com embalagem de apresentação. Ali é mera identificação, gente. Ali não tem mais nada. Não, seria embalagem de identificação, na minha opinião, justamente porque ela já está pronta para o consumo, e é o que normalmente é vendido no varejo aos consumidores, que é o que o Renan estava chamando a atenção do inciso 2. Como que é normalmente colocado no varejo para os consumidores? Justamente nessa forma grande, para que seja manuseado. Entendeu? Então, dessa forma... Particularidade. Então, eu entendi o que você falou, mas eu acho que quem vendeu para esse comerciante de quem você comprou provavelmente dessa mesma forma, entendeu? Não é em embalagem de apresentação. Aqui não está falando questões assim. É quando ele já vende pronto para o consumidor, né? Então, se fosse embalagem de apresentação, teria que atender vários requisitos de onde está vendendo, né? Então, na embalagem ia ter que constar essas informações, né? Eu nunca comprei nada assim dessa forma que não seja diretamente do produtor e não tenha todas as inscrições, né? Então, bom, eu acho que isso que você falou até esclarece em sentido contrário, né? Provavelmente aí não é a embalagem de apresentação, porque vai vender a granel, né? Vai vender por quilo. Então, essa é a apresentação, na minha opinião, porque o ponto seria, não vai posteriormente ser colocado uma outra embalagem menor e que daí sim vai aparecer todos os elementos que você está achando que deveriam aparecer? Na minha opinião, não. Aqui já estão os elementos, porque é assim que se apresenta e é assim que é colocado para o consumidor. Entendeu? Então, a embalagem de apresentação, ela custa mais caro, ela tem uma série de informações, então não compensaria tirar dela para vender dessa forma que você está falando. Para vender dessa forma que você está falando, justamente economiza essa embalagem de apresentação. Né? Ô Maria, eu pensei exatamente nisso daí do custo mesmo. Essa metalizada, ela é mais custosa para a empresa do que ela simplesmente colocar num saco de amianto, alguma coisa assim que não fosse metalizado. Isso aí foi um dos pontos, inclusive, que na hora que eu estava fazendo o voto, eu pensei, essa embalagem realmente é mais cara. Mas foi assim, eu fui pensando, e por isso que eu fui mas deve ser para preservar a qualidade, né? A umidade, então, principalmente. A castanha não pode receber a umidade, aí mantém a qualidade. Pois é, gente, mas isso tudo... A umidade, ela deixa de ficar durinha, né? Ficar amolece. E aí,
por isso que também fica como embalagem, a meu ver, aqui fica como apresentação. Enfim, eu acho que para mim a discussão é essa mesmo, é esses dois pontos. Inclusive é o que já está vindo desde o início do processo mesmo, desde da DRJ, desde da fiscalização, é essa que é a discussão, se isso seria suficiente para ser apresentação ou não. É isso. Pronto, gente. Então, as questões estão colocadas. O conselheiro Renan já manifestou interesse de pedir vista no processo. Acho que a gente já pode votar, então. Ok? Então, conselheira Maria Aparecida. Eu divirjo, né? E acho que essa embalagem só contém a identificação do produto, né? A embalagem de apresentação é diferente, não é assim. Então, eu divirjo. Ok. Pedro. Eu também não estou convencido que essa embalagem é de apresentação, então eu vou acompanhar a divergência. Ok. Cíntia. Eu acho que eu vou pedir vista. Porque eu realmente não estou convencida. Já serve para mim. Desculpa, já serve para mim as vistas também. Eu não vou pedir as vistas porque de novo. Porque eu realmente eu não estou me sentindo à vontade em acompanhar a divergência, né? Eu quero analisar melhor. Ok. Então, o processo seguinte também é a mesma coisa, Maísa? Mesma coisa. Tá, só que então, de outro trimestre, igualzinho. Tá, então a vista serve para os dois, tá, Cíntia? Ok? Então, vista a conselheira Cíntia, após a leitura do voto da relatora, dando provimento, não é parcial, dando provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito presumido de IPI da Lei 9363 sobre a amêndoa de castanha de caju embalada em sacos metalizados lisos e ou latas metálicas lisas com etiquetas promocionais por se enquadrarem como embalagem de apresentação na forma do artigo 6º do RIP, abriu divergência a conselheira Maria Aparecida Martins de Paula para negar provimento, acompanhada pelo conselheiro Pedro Souza Bispo. Em seguida, pediu vista a conselheira Cíntia Helena Campos. De Campos. Ok. Os dois processos é o 54 e 55. Ok. Peço um minutinho só para eu anotar. Vou ter que participar da sessão de agosto, hein, presidente? Vixe. Aí você tem que falar para o Fernando segurar a onda aí, né? É verdade. O Renan ia pedir vista, né, Renan? Eu ia. Então. Mas qualquer coisa, o seu voto já está proferido, né? Dos dois casos, tanto que naquele anterior, que o Pedro pediu vista, quanto nesse. Então, qualquer coisa já está aí. Vai acontecer que nem aquele meu caso da Camil. Verdade. Ele está até hoje, a da Camil, né, Thaís? Tá lá na minha caixa. Tá. Voltou para você? Tá lá porque não acabou o julgamento, né? Não sei. Não, mas na verdade ele entrou em pauta da Maísa como relatora e acabou não saindo, não sei como. E agora ele não entra na pauta virtual, né? Tem o meu da Honda, de janeiro, desse jeito. Quem que pediu vista? Acho que foi o Pedro, né? Foi a Maísa? Foi a Maísa. Mas o da Thaís aconteceu que ela saiu, né? E ficou pendente. Aí você não saiu. Não, mas não entrou mais na pauta. Sim. Sim, eu tenho vários também. Será que em setembro vai ter sessão presencial? Não. Deve ter a virtual com aumento de valor, né? Setembro, ainda acho. Setembro, a sessão. O negócio nosso é que a nossa sessão é no final, né? Então, todas as novidades, assim, a gente pode cair em todas as regras novas, né? Então, a gente sabe que em agosto é a novidade da participação da sustentação oral, né? Mas não vai ter o aumento do limite, né? Não, o limite ainda não veio, né? O limite é apenas uma possibilidade a ser implementada ainda, decorrente de uma demanda da OAB, né? Que é pública, né? E também tendo em vista o sucesso do julgamento virtual, né? Então, a gente tem que aguardar. Tá dando muito certo o julgamento virtual. Tá dando certo.
E também, você vê, o Supremo, o STJ, todo mundo, o Congresso, né? Então, decisões importantes para o país estão sendo tomadas de forma virtual. Né? Isso. E a gente dando a nossa contribuição também. Só fazendo aqui, gente. Próximo processo, item 60 da pauta, Plajap, táxi aéreo de relatoria da conselheira Maria. São 3 processos do mesmo contribuinte, 60, 61 e 62. Tem a palavra a Maria Aparecida. Então, são uns... Só um segundinho, Maria, desculpe. Só para apregoar que os processos de número 56, 57, 58 e 59 da pauta do sujeito passivo Centauro, soluções de relatoria da conselheira Cíntia foram retirados de pauta a pedido da solicitação da PGFN, os 4 processos. Tá? Por isso que a gente já passou para os 60 de relatoria da Maria. Desculpe, Maria. Tá, é uma resolução, é uma coisa assim, simples, mas que deu uma complicadinha. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da DRJ em Florianópolis, que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte para cancelar em parte a exigência dos juros de mora. Versa o processo sobre o auto de infração, número tal, para a exigência de IPI vinculada à importação, acrescido de juros de mora, no montante total de R$ 43.129,75. Calculado até 29/2/2012, conforme demonstrativo abaixo. O montante do imposto é apurado na admissão temporária proporcionalmente ao tempo de permanência no país, no caso de 29/1/2011 a 28/11/2012, do helicóptero Eurocopter, esse modelo aí, essas especificações, né? Amparado pela DI 10.014.61470, registrado em 28/1/2010. Com regime controlado nesse processo aí de final 020 de 2009, dígito 90. Constou no auto de infração que ele teria sido lavrado com exigibilidade suspensa por força da sentença prolatada nos autos do processo, desse processo aí, da 8ª Vara Federal no Rio de Janeiro. A interessada apresentou impugnação, alegando em síntese a nulidade do auto de infração em face de equívoco quanto à causa suspensiva de exigibilidade e da falta de clareza sobre os fundamentos fáticos e jurídicos da autuação, bem como a inexigibilidade de juros de mora pelo depósito efetuado antes do vencimento da obrigação. A DRJ acatou em parte os argumentos do impugnante sobre os seguintes fundamentos principais. Não obstante o equívoco apontado pelo impugnante, o auto de infração explicita que a autuação decorre da falta de recolhimento, então se afastou essa nulidade, né, que atendia a todos os requisitos. Da documentação acostada, observa-se que o termo final, e aqui a DRJ decidiu por manter uma parte dos juros de mora, né, só de 1%. Cientificada em 5/5/2015, a interessada apresentou recurso voluntário em 3/6/2015, sustentando em síntese que o lançamento não mereceria prosperar, vez que não bastassem os erros materiais verificados no relatório de fiscalização, a medida da autuação não poderia contemplar a exigência de quaisquer acréscimos moratórios, eis que a recorrente efetivou mencionado depósito judicial tempestivamente em 19/3/2010, ou seja, antes do vencimento da obrigação tributária. Os autos foram encaminhados ao CARF em 4/9/2015. Em 18/10/2018, foi protocolizado o requerimento da interessada para juntada de certidão de objeto e pé, extraída dos autos do mandado de segurança, esse daí, de final 683, de 2011, no qual estaria comprovado o depósito judicial, solicitando a alteração da citação dos débitos para processo fiscal com exigibilidade suspensa, suspenso por depósito judicial, ou qualquer outra denominação técnica que comprove a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 151.2 do CPM. Nas folhas 650 e 655, consta que foi recebido na alfândega do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, em 26/2/2019, ofício da Justiça Federal, com determinação autoridade impetrada,
para promover o cancelamento da cobrança promovida nos autos desse processo, né, desde que tal cobrança se refira exclusivamente aos débitos quitados por meio da conversão, né, do depósito lá das folhas tais. Comunicando ao juiz o cancelamento ainda a sua impossibilidade no prazo de 30 dias. Tal determinação foi reenviada pela alfândega à DRF do Rio de Janeiro 1 para atendimento sobre o processo, esse processo aí. Na folha 670 foi juntada também cópia da decisão judicial de 19/2/2020, determinando a expedição de ofício de mesmo conteúdo para cumprimento pela referida delegacia. Então, a alfândega enviou para a DRF para cumprimento, né, porque seria a unidade de controle do crédito. Em 9/3/2020 foi juntado ao processo extrato com alerta no sistema CIEF, no sentido de que a alocação manual dos pagamentos não foi permitida, e na folha 659, extrato que informa da transformação do depósito no valor de R$ 38.570,70 em pagamento. É um relatório. Posso passar? Sim. Qualquer problema, vocês me avisam, porque eu não vejo ninguém, eu só vejo a minha tela aqui. Anteriormente à análise de admissibilidade do recurso voluntário, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento, deve ser verificada a situação do depósito judicial e do cumprimento da decisão judicial. Todo o presente processo de auto de infração para exigência de IPI e juros de mora, sendo que o montante deste último foi reduzido à taxa de 1% no julgamento de primeira instância. O montante do imposto exigido foi objeto do depósito judicial efetuado anteriormente à autuação, em 31/1/2011. Aí é o ponto, né, que o depósito, ele é apenas do imposto, né, ele não incluiu esses juros de mora, né, na época. Consta na certidão de objeto de pé do mandado de segurança, né, que a sentença denegando a segurança, né, a impetrante transitou julgada em 21/9/2017, tendo sido determinada a transformação do depósito em pagamento definitivo nos seguintes termos. Então, está aí a transcrita a parte da certidão. Como relatado acima, houve determinação judicial à alfândega do aeroporto, depois a DRF, responsável pelo controle do crédito tributário, para promover o cancelamento da cobrança, né, conforme o ofício, né, do juízo, né, de primeira instância. Na nota de processo, efetuada em 9/3/2020, por servidor da DRF Rio de Janeiro 1, que solicitou a juntada de documentos é o mesmo servidor, né, que solicitou a juntada dos documentos, né, que eu relatei ali, depois do que o processo já estava no CARF. Há notícias de que teria havido cumprimento da decisão judicial. Contudo, pelos elementos que constam nos autos, não se pode aferir com certeza se houve a extinção integral ou parcial do débito objeto do presente processo pela DRF Rio de Janeiro 1. Eis que a determinação judicial para cancelamento da cobrança parece, ao ver desta relatora, que estaria restrita ao valor do depósito convertido em renda, mas certamente que a interpretação da decisão judicial deve ser feita pela própria autoridade responsável pelo seu cumprimento. B. Não há cópia da resposta dada ao juízo pela DRF, de forma que não se sabe se houve eventualmente alguma comunicação acerca da eventual impossibilidade de cancelar integralmente a cobrança. C. O depósito transformado em pagamento definitivo é suficiente para cobertar a exigência do imposto, mas não inclui os juros de mora mantidos pela DRJ. D. A nota do e-processo menciona a extinção por decisão judicial do débito objeto do presente processo, o que poderia indicar que teria sido extinto integralmente o crédito tributário do processo. A dúvida é relevante neste momento processual, porque, a depender da sua resolução, poderá estar prejudicada a análise do recurso voluntário ou poderá o julgamento ter seguimento apenas quanto aos juros mantidos pela DRJ. Assim, pelo exposto nos termos desses artigos da diligência, né, voto no sentido de determinar a realização de diligência para que a Delegacia do Rio de Janeiro 1 esclareça, né, sem esse que aqui, se ainda remanescem débitos no presente processo após o cumprimento da decisão judicial, que determinou o cancelamento da cobrança, desde que tal cobrança se referisse aos débitos quitados por meio da conversão do depósito em renda. Após cientificar a recorrente dos atos praticados na diligência, considerando-lhe o prazo para manifestação, devolvo os autos a este colegiado. Isso aí, na verdade, eu fiz uma vez, mudei de ideia, Por quê? Porque eu achei que o colegiado não ia suportar essa dúvida sobre o depósito. Mas, assim,
O julgamento em si daria para ser efetuado, mas há uma comunicação por nota de processo. Então fica a dúvida, e realmente a dúvida, porque assim, há a informação que esse depósito era integral, mas na verdade o depósito não acoberta os juros de mora. Então, essa questão tem que ser escrita direitinho para a gente tomar uma decisão, acho que é melhor. Excelente, Maria. Não prejudique em nada. Uhum. Né? Então, conselheira Maísa? Eu acompanho. Pedro? Acompanho a relatora. Cíntia? Acompanho. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto da relatora. Os três são idênticos, Maria? Elas só tem as pequenas diferencinhas. Dá para eu só falar no voto, né? Okay. Sim, então. Mas eu pus resolução para todos, até que ficou meio que aderiu, né? Ok. Esse outro, eu vou direto ao voto, pode ser? Pode ser. Nesse caso, né, trata o presente processo de auto de infração para a exigência de IPI e de juros de mora, sendo que o montante deste último foi reduzido à taxa de 1% no julgamento de primeira instância. O valor exigido do imposto foi objeto de depósito judicial efetuado anteriormente à autuação, 19/3/2010, vinculado à ação ordinária número tal. Esse aqui não é vinculado à unidade de segurança, é vinculado à ação ordinária. Antes da análise de admissibilidade, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento, deve ser verificada a situação atual do depósito judicial, eis que se este eventualmente já foi transformado em pagamento definitivo, o segmento do recurso estaria prejudicado na parte extinta do crédito tributário. Na certidão, né, relativa à ação ordinária, essa daí, juntada nessas folhas 1455 e 1458, consta que foi negado o provimento à apelação interposta pela autora e mantida a sentença, bem como que a folha 455 foi juntada à decisão proferida em 18/4/2018, que homologou a renúncia à pretensão formulada na ação, no caso a recorrente aqui, né, com fulcro no artigo 487.3c do CPC 2015, extinguiu o processo com resolução de mérito, ficando prejudicado o exame do recurso especial e delega ao juiz de origem a decisão a respeito da conversão em renda do depósito realizado, nos autos do recurso especial número tal. Contudo, não há notícia nos autos acerca de eventual decisão do juiz de primeira instância acerca do depósito ou de seu cumprimento pela Receita Federal. Assim, né, naqueles termos lá, voto no sentido de determinar a realização de diligência para que a Delegacia da Receita do Rio de Janeiro 1 apure, por intermédio da Procuradoria da Fazenda ou mediante intimação autora, se houve alguma determinação judicial para a conversão em renda do depósito, vinculado à ação ordinária número tal, em caso afirmativo, informe acerca do seu cumprimento por essa DRF e da sua repercussão no crédito tributário que remanesce no presente processo, decorrendo do tributo exigido e dos juros de mora mantidos pela DRJ. E aí a manifestação, então aqui está numa fase um pouquinho diferente, mas pode acontecer o mesmo que aconteceu no outro. Então, eu estou também pedindo a diligência. Ok, esse é o 61, né, Maria? Ok. Então, conselheira Maísa? A relatora. Pedro? Com a relatora. Cíntia? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Acompanho a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto da relatora. Agora vamos para o 62. Então, esse aqui, ele é relativo àquele processo, ele trata do mesmo regime, né, só que em outro período de permanência, né, que vai ter nas prorrogações, e esse processo aqui, ele trata da mesma admissão temporária do helicóptero do processo de final 475, né? Só que aqui não foi, só que aqui nesse caso não foi exigido os juros de mora. Aí, esse aqui é subordinado ao mandado de segurança. Aí eu posso ir direto ao voto também? Sim, por favor. Tá. Trata-se de auto de infração para exigência somente de IPI vinculada à importação, referente ao mesmo helicóptero em regime de admissão temporária, referido no processo de final 475,
mas relativamente a outro período de permanência no país. No presente caso, o período de 29/1 de 2012 a 29/1 de 2013. O lançamento foi efetuado somente para prevenir a decadência, sem a exigência de multa de ofício ou de juros de mora, em face da existência do depósito no montante integral do tributo a ser exigido. Realizado nos autos do mandado de segurança, é aquele mesmo mandado de segurança tratado no processo 475. Antes da análise da admissibilidade, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento, deve ser verificada a situação atual do depósito judicial, eis que este eventualmente já foi convertido em renda, o recurso perderia seu objeto pela extinção do crédito tributário. Que aqui, no caso, não teria essa questão dos juros de mora, né? Então, aqui seria um depósito integral mesmo. Como visto no julgamento do processo de final 475, consta a certidão de objeto pé do mandado de segurança, que a sentença denegando a segurança imputante transitou em julgado em 21/9/2017, contudo, com os elementos dos autos, não se sabe se o depósito já foi ou não transformado em pagamento definitivo. Então, também eu estou pedindo para que se esclareça, né, essa situação do depósito, né, e aqui não daria tanto problema, porque o depósito realmente ele é coberto a todo o crédito. Mas eu achei melhor também por essa questão, para não remanescer a dúvida e em face do decurso de tempo, etc. Ok. Conselheira Maísa. A relatora. Com a relatora. Pedro. Cíntia. Com a relatora. Renan. Com a relatora. Com a Renata. relatora. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Esse foi o 62. Obrigado, Maria. Encerrados os votos da conselheira Maria Aparecida. Próximo processo, 63. C. 63. Engraçado, na minha planilha está escrito CMPC, mas na pauta está escrito Boise. É a mesma empresa, Pedro? Está sem som, Pedro. Pedro? É a mesma empresa, sim. Ah, tá. Então é Boise Cascade do Brasil. É CMPC, né? É a mesma empresa. Ah, tá. Aqui na minha planilha está escrito CMPC. Então, na verdade, está pautado. Então, vamos pelo nome que está na pauta publicada. Boise Cascade do Brasil Limitada. Esse é o 63. Bispo é o 63 e o 64. Você tem a palavra. E também o da tarde, o da... Deixa eu ver aqui o nome. Ela é Aracruz ou é outra? É do grupo Riocel, né? Cablin, Riocel aí. Ao 87 também, viu, presidente? É o mesmo caso, só muda o trimestre. Okay. Pode julgar já também? A gente vai só... Vamos deixar suspenso. A gente só analisa e a gente volta nele à tarde. Eu vou fazer aqui o do item 64, o 2007-57, final 2007-57. Ok, 2007-57, é o 64, perfeito. Isso. Então vamos lá. Por bem relatar os fatos, adota o relatório da decisão recorrida com os devidos acréscimos. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente, folha 247/2062, contra despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre, folha 184, que reconheceu parcialmente o direito de crédito presumido de IPI pleiteado no valor de R$ 796.492, na forma da Lei 10.276/2001, referente ao primeiro trimestre de 2003, e homologou as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido no valor de R$ 52.583. Ô, presidente, só um minutinho, deixa eu só conferir uma coisa aqui. Acho que vai ter que vamos pegar o outro processo. Deixa eu só ver aqui. Julho de 2020. Eles são diferentes? Não, só o trimestre e o valor.
Mas eu estou achando aqui que eu não fiz os ajustes dos valores. Só um minutinho aqui. Ok. Aguarde só um minutinho. Não, eu estou confundindo esse processo com outro da tarde da Propex. Então, vamos continuar. Trata-se de manifestação de conformidade apresentada tempestivamente folhas número tais contra despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre, folha 184, que reconheceu parcialmente o direito de crédito presumido de IPI pleiteado no valor de R$ 796.492,69 na forma da Lei 10.276/2001, referente ao primeiro trimestre de 2003, e homologou as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido no valor de R$ 52.383,93. A glosa no valor de R$ 744.106,76 deveu-se à inclusão indevida na base de cálculo do crédito presumido do IPI de valores pagos à empresa UBS Global, atual Florestal Guaíba Limitada, referentes à madeira extraída, em razão de não restar caracterizada a operação de aquisição de matéria-prima. Nas razões da contestação, o interessado informa que a pessoa jurídica dedicada às atividades de 1. Fabricação, aquisição, venda, importação e exportação de tábuas de madeira compensada e outros produtos derivados de árvores. 2. Exploração de atividades agrícolas, inclusive extrativas vegetais. E 3. Reflorestamento e demais atividades relacionadas à silvicultura, que para o exercício de suas atividades compra de UBS Timber Investors Brasil Limitada, atualmente denominada Florestal Guaíba Limitada, UBS, troncos de madeira com determinada especificação, denominados troncos classe A, e que esses troncos são a principal matéria-prima para a produção das lâminas e compensados industrializados e comercializados pela manifestante. Na sequência, discorre sobre os negócios jurídicos celebrados com a empresa UBS e a empresa Cablin Riocel. Diz que a aquisição de matéria-prima junto à UBS tem origem no negócio jurídico firmado em 21 de fevereiro de 2011. Após relato dos fatos, tece considerações sobre os créditos objetos do pedido de ressarcimento e da decisão denegatória, alegando resumidamente que a. Administra áreas de destocagem, hortos, condição assumida pelo interesse e obrigação que tem de adquirir da UBS Toras Classe A, que são extraídas da floresta, hortos, pertencentes à UBS. B. Adquiriu direitos referentes ao cultivo das florestas, mas não o domínio destas, não sendo proprietária dos hortos. Segue discorrendo sobre a forma como adquire da UBS Toras Classe A e como paga os valores correspondentes a esta aquisição. C. O fato de ter inscrição como produtora rural não significa que tenha propriedade sobre esses hortos, que emite nota fiscal de transferência pela necessidade de transportar as toras classe A de um estabelecimento para outro, conforme preconiza o artigo 43 da Lei 8.820/89 da Lei do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. D. O fato de emitir notas fiscais de transferência de mercadorias de um estabelecimento seu a outro em nada afeta o seu direito ao crédito presumido de IPI, decorrente da aquisição de toras classe A da UBS. E que o fato da UBS não emitir nota fiscal relativamente à venda das toras classe A para a manifestante em nada compromete a apropriação de créditos presumidos de IPI. Correta a contabilização dos valores pagos à UBS, a débito da conta de custos de produtos vendidos, CPV, com a contrapartida na conta de fornecedores. F. Os valores pagos à UBS foram oferecidos à incidência do PIS da COFINS, conforme expressa a afirmação da UBS. Ao final, requer a reforma do despacho decisório, o recebimento da manifestação e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário era discutido. A contínua DRJ de Porto Alegre
Rio Grande do Sul julgou a manifestação de conformidade nos seguintes termos. Aqui, como vocês podem ver, foi considerada improcedente a manifestação de conformidade. Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. Em seu recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito alegadas na manifestação de conformidade, repetindo as mesmas argumentações. É o relatório. Vou dar continuidade. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. A discussão da LID restringe-se ao crédito presumido de IPI calculado sobre as aquisições de troncos de madeira, denominado troncos classe A, adquiridos da empresa UBS Global, atual Florestal Guaíba Limitada. O pedido de ressarcimento referente ao primeiro trimestre de 2003 foi deferido parcialmente em razão de não restar caracterizada a operação de aquisição da matéria-prima citada. Pela leitura dos autos, percebe-se que a recorrente solicitou o ressarcimento do crédito presumido com base no artigo 12 da Lei 10.276, /2001, que é aquele regime alternativo, né? Aqui o inciso 1 fala que você pode solicitar o crédito presumido, né, sobre a aquisição de insumos correspondente à matéria-prima, produtos intermediários e a matéria de embalagem, bem assim de energia elétrica e combustível adquirido no mercado interno e utilizado no processo produtivo. Conforme noticia-se nos autos, que a empresa apresentou como comprovação do direito creditório as notas fiscais de transferência de mercadorias, troncos classe A, de outro estabelecimento da mesma empresa. Também apresentou contrato de compra de destocagem e administração, certo? E planilha de medição do valor pago ao UBS pelo consumo da madeira. A fiscalização, por sua vez, entendeu que a documentação apresentada demonstra que a operação não envolve aquisição de mercadoria, mas sim exploração de direito de uso e exploração de florestas adquirida da UBS Global, atual Florestal Guaíba Limitada, conforme explicado em trecho do termo de verificação fiscal a seguir transcrito. O contribuinte desenvolve sua atividade na produção de compensado de madeira e lâmina de eucalipto a partir da industrialização da madeira extraída de troncos de árvores retirados de hortos florestais, sobre os quais detém o direito de uso e exploração, localizados em terras próprias e de terceiros. Os direitos sobre as florestas foram adquiridos da UBS Global, atual Florestal Guaíba, CNPJ tal, em 21 de 2 de 2011, folhas 113 a 171. A interessada paga a UBS Global por quantidade de madeira extraída. O contribuinte obteve a inscrição estadual de produtor rural para cada um dos hortos florestais, sobre os quais detém o direito de uso e exploração, estando habilitado a emitir documentos fiscais, notas fiscais de produtor, no momento em que é dada a saída da madeira, em toras, destinada à unidade industrial. A nota fiscal do produtor é emitida pela interessada com a natureza de operação de transferência, já que as florestas estão registradas em seu nome. A unidade fabril, por sua vez, no momento da entrada das toras no estabelecimento, emite uma nota fiscal de entrada, contra a nota, com o CFOP 151, transferência para industrialização. Com relação à área florestada, consta que em 21 de 2 de 2001, a empresa USB Global, atual Florestal Guaíba Limitada, adquiriu hortos florestais por meio da celebração de contrato para cessão de transferência de direito de pleno uso dos recursos florestais com a empresa Riocel, proprietária original da floresta. Pela aquisição total desse direito, a primeira se obrigou ao pagamento de 32 milhões de dólares, conforme denota o trecho do contrato a seguir transcrito. Que eu transcrevo o contrato, cessão de transferência de direito de uso da floresta. A Riocel, neste ato, cede e transfere à UBS Global, e a UBS Global, neste ato, recebe da Riocel o direito de pleno uso dos recursos florestais da área de exploração, incluindo o controle das árvores disponíveis durante a vigência do contrato.
Só vou ler a parte negrita aqui, tem 3. Contraprestação. Como contraprestação total pelo direito de utilizar os recursos florestais da área de exploração e todos os demais direitos da UBS Global, em virtude do presente contrato, a UBS Global pagará a Riocel valor equivalente a 32 milhões de dólares. Consta aqui. Continuando, na mesma data, em 21 de 2 de 2011, a UBS Global cedeu à empresa Boise Cascade do Brasil, Cascade, né? Cascade do Brasil, atual CMPC Rio Grandense Limitada, todo o seu direito, título e interesse do contrato anterior, tendo como contraprestação a obrigação da última de pagar ao UBS Global um valor fixo abaixo do de mercado pelas toras por elas processadas, somente excluindo dessa seção o direito a toda a receita gerada pela venda de madeira para massa da área para a empresa Riocel, conforme trecho do contrato abaixo. Né? Vou ler a parte negrita aqui. A UBS Global cede neste ato a Boise Cascade do Brasil todo o seu direito a título de interesse no contrato de compra de madeira. Esse CCM aqui é contrato de compra de madeira. Todos os termos definidos no CCM terão os significados ali atribuídos quando empregados no presente contrato, salvo sindicado especificamente de outro modo. Não obstante assim, a UBS Global reserva para si e exclui dessa seção o direito a toda a receita gerada pela venda de madeira para massa da área de destocagem para a Riocel, de acordo com o CCM, doravante denominado Receita da Global S. Certo? Contraprestação. Como contraprestação pela seção de todo o direito, título e interesse da UBS Global no CCM, exceto a receita da UBS Global. Aqui eu vou passar para o item 2.2. O preço das toras deverá pagar a UBS Global o valor equivalente em reais, equivalente a 24 dólares e 55 centavos, né, por metro cúbico, escala síndrica de toras classe A, doravante denominar preço de toras, escolhida da área de destocagem e transferida à fábrica de madeira compensada, ressalvando-se que nenhum valor será devido em relação ao crédito de volume inicial pré-pago definido abaixo. Só para esclarecer aqui, essa madeira em massa aqui, que é feita a ressalva da receita, é a madeira que é destinada à produção de celulose, certo? Essa madeira extraída aí da floresta, ela é utilizada para fabricar laminados e fabricar celulose. Essa receita da madeira referente à celulose permaneceu com a UBS Global. Ela fez essa ressalva. Então, continuando. Entendo que, embora a recorrente afirme tratar... Vocês estão... Travou para todo mundo? Pedro, repete, por favor, que travou. A partir de agora? Entendo que, embora recorrente... Certo. Entendo que, embora a recorrente afirme tratar-se de contrato de compra de madeira bruta, o próprio conteúdo do contrato e o restante da documentação juntada aos autos contradiz essa assertiva, pois não indica que a operação envolva compra e venda de madeira, como a seguir explicado. Primeiro, em nenhum momento foi emitida a nota fiscal de venda da UBS Global para a Boise Cascade do Brasil Limitada, atual CMPC. Documentação necessária e lógica para a caracterização da transação de venda nesse tipo de operação. No caso, uma filial rural da Boise emitiu apenas uma nota fiscal de produtor, com a natureza de operação de transferência, vez que a própria Boise era titular do direito de exploração da floresta. A unidade fabril da Boise, então, emitiu uma nota fiscal de entrada, contranota, com o CFOP 151, transferência para industrialização. Segundo, a Boise Cascade, atual CMPC, emitiu notas de transferência entre estabelecimentos, fazenda e fábrica, com CNPJs da mesma empresa. Certo? Um terceiro ponto que chama a atenção é que
Se a UBS Global fosse, de fato, a proprietária dos hortos florestais, como alegado, não haveria necessidade de constar em contrato que a receita total gerada pela venda de madeira extraída para massa seria integralmente pertencente à UBS, pois a proprietária de uma mercadoria não precisa ressalvar que a receita originada da venda dela lhe seja repassada. Desta feita, entendo que pelos documentos constantes nos autos, que os pagamentos efetuados pela recorrente à UBS Global, referentes à quantidade de madeira extraída das florestas, sobre as quais a recorrente detém o direito de uso e exploração, não se identificam como compras de matéria-prima, mas sim como compra da prestação pelo direito de exploração e pleno uso dos recursos florestais, o que ensejaria a contabilização do direito como imobilizado da recorrente e as respectivas parcelas pagas como amortização pelo prazo de vigência do contrato de concessão de uso e exploração da floresta, conforme preceitua o artigo 324 do RI/99. Sobre a cota de amortização incidente, não há previsão para incluí-la no cálculo do crédito presumido de IPI nas leis 9363/96 e 10276/2001. O fato do índice utilizado para o pagamento deste direito estar vinculado a um preço determinado e ao metro cúbico das toras colhidas não modifica a sua natureza jurídica. Essas mesmas operações, envolvendo a empresa do presente caso, já foram objeto de análise em outras turmas do CAF, na oportunidade em que se analisou o direito creditório de PIS e COFINS sobre aquisição de insumos e concluiu-se nesse mesmo sentido de que o pagamento de contrato de cessão de uso, de direito de uso e exploração de florestas não pode ser confundido com a compra de matérias-primas, conforme se confere nas emendas abaixo reproduzidas. Então, teve dois julgamentos aqui, de relatoria de Rafael Madeira Abad, que foi agora em 2020, que foi julgado, aqui analisando insumo, né, de PIS e COFINS, e um voto de Corinto, que é mais antigo, de 2013, que foi analisado essas mesmas operações, inclusive do mesmo período, e foi a decisão nesse mesmo sentido. Certo? Então, continuando aqui. Além do mais, é entendimento predominante nesse colegiado que cabe à recorrente o ônus de provar o seu direito creditório alegado perante a administração tributária, conforme consignado no novo Código Civil, Lei 13.105/2015, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária, no artigo 333. A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o pedido de ressarcimento ser do contribuinte, cabendo à fiscalização a verificação da certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. Aí eu cito aqui o artigo 4º da revogada IN 600/2005. Nesse sentido, a empresa foi devidamente intimada pela fiscalização a comprovar o seu direito creditório e não logrou êxito em fazê-lo. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto, presidente. Ok, Pedro, o outro caso, o 64, é idêntico. Idêntico, e o 87 também. O item 87. Vamos deixar o 87, a gente já leu, já entendeu o caso, e depois a gente retoma. Ok, algum esclarecimento? Está aberto os debates? Podemos ir para o voto? Thaís, então, para o debate? Ok. Então, na verdade, era dela mesma aquela terra, aquele horto. Olha, por isso que a nota era de transferência. O direito de uso e exploração da floresta, do horto florestal, nos autos está comprovado que é dela, inclusive pelo contrato Que você colocou. Agora a terra, a terra nua, né, como se chama, né, a propriedade da terra, não tem essa informação nesse processo que ela seria o proprietário da terra, mas naqueles outros dois processos que eu citei do voto, consta que a Boise Cascade também adquiriu a terra nua da Riocel, foi transferido para ela a propriedade da terra. Mas como não aparece isso no meu processo, eu não citei essa questão. Mas tem comprovação suficiente que ela
ela é proprietária ela detém os direitos de uso e exploração, né, da floresta, do horto florestal. Tá. Então ela detém o direito do uso. A minha questão é se é dela para ela mesma essa madeira. Dela para ela mesma. Ela explora, ela Então, colhe a madeira e transfere para a sua fábrica. A empresa ela quer argumentar que fez uma venda para entrega futura, certa, da madeira. É como se a madeira ainda não foi colhida, mas ela estaria vendendo essa madeira ao invés de vender o direito de uso. Ela quer caracterizar como venda para entrega futura essa operação, mas por todas as características demonstradas no voto, eu entendo que isso não se caracteriza como venda para entrega futura. Ela é uma venda do direito dela, de exploração do horto florestal, né, que ela vendeu. Entendi. Uma cessão de direito, né? Maísa? Eu acho que o que eu fiquei na dúvida mesmo é essa nota fiscal de transferência. Então, porque aqui no relatório, no TVF, ele fala que a interessada paga a UBS, e a UBS foi quem cedeu, né? A UBS cedeu. Por quantidade de madeira extraída. Uhum. Então, o fundamento dele, do contribuinte, é que a nota fiscal de transferência é de quem para quem? Qual que é a base, o respaldo do crédito dele? O respaldo do crédito? Ele quer falar que é aquisição de matéria-prima. Eu sei, mas qual que é o de documento madeira. que ele está se respaldando? Como? Qual que é o documento ele está falando O contrato. O contrato, ele denomina o contrato de compra de madeira. É venda para entrega futura, como o Pedro falou. É uma venda para entrega futura, que ele está querendo caracterizar, né? Tá. Então é esse valor que ele paga para a UBS em razão do contrato que ele está considerando como venda de madeira. Isso. E tem mais. O que ele considera como o crédito dele, né? De acordo com o contrato, o valor da madeira, da madeira extraída, né? Por metro cúbico, aqueles $24,55 por metro cúbico extraído. Não é o valor da madeira constante no nota fiscal lá, extraído, mas vai acabar dando o mesmo valor, né? Porque é o valor que foi extraído e imediatamente é transferido para a fábrica, né? Por exemplo, tem um incêndio, né? Queima toda essa floresta, né? Aí não teria nada para usar na industrialização, né? Não teria nada para entregar futuramente, né? Então, eu acho que é uma coisa que é realmente diferente, né? É diferente você cortar a madeira, entregar para, né, comprar uma madeira, pôr no caminhão e inserir no processo industrial, né? Uhum. Então, ali, essas questões ainda estão pendentes, né? Eu acho que não há elementos suficientes, o contribuinte não trouxe elemento de prova para caracterizar isso como uma aquisição, né, como uma compra de mercadoria, que seja uma operação de compra e venda. Acho que os elementos constantes nos autos levam na direção de que é uma cessão de direito de uso e exploração do horto florestal. O recurso voluntário está bem simples mesmo, assim, não está com muito... E assim, aqui pela contraprestação, como contraprestação pela cessão, vai pagar o valor ele quis identificar como aquisição, né? Mas é um valor por metro cúbico, conforme ele vai extrair, só que é por contraprestação da cessão do direito, né, de uso. Então, é esse pedaço que você transcreveu aqui, na folha 5, né, do contrato. Só que o nome lá, ele está identificando como compra de madeira, só que, na verdade, até aqui, como contraprestação por cessão do direito, né? Exatamente. Tá bom, Tenta botar o nome para caracterizar como operação de contrato de compra e venda, mas um contrato de cessão de direitos, na essência, né, na sua essência. Pedro, justo aí quando você citou o acordo do Corinthians, aquela minha ex-turma, eu falei assim, olha, eu estava nesse julgamento, só que esse julgamento foi de 2012, tá?
E ele é de 26/6/2012. Parazzi não estava lá, eu entrei no lugar do Parazzi. Foi o último mês do Parazzi, eu entrei no mês seguinte. Qual ano que eu botei aqui? Foi 2013. Você colocou 26/6/2013. Ele é 26/6/2012. Certo. O do Corinto, que tá aí. Ok. Ô Pedro, só uma coisinha bem boba. Quando você vai citar o UBS, às vezes saiu como USB. Eu acho que deve ter sido o próprio ajuste. Aí, aqui na página 4, tem alguns que tá como USB. Então, depois faz um Ctrl F para ver os USB. Beleza, eu vou consertar depois. Só porque eu ouvi aqui, que eu acho que deve ter... A letra, ele deve ter invertido. No início, até que eu comecei a ler esse voto, eu comecei a confundir ele com outro voto da tarde, da Propex aí. Podemos votar, então? Mas só fazer uma sugestão com relação à ementa. É uma sugestão, né? Porque parece, Pedro, que na ementa que você está dando ênfase como ele deveria ser classificado, né, imobilizado. Eu acho que o processo, o que está sendo julgado mais aqui é que isso aqui não é uma aquisição de matéria-prima, entendeu? A ênfase, eu acho que está na segunda parte, não sei, acho que eu inverteria, mas é só para ficar... Você fala da ementa? A ementa, talvez eu, no voto, eu nem ficaria, Thaís, né, falaria tanto de como tem que ser, não sei, eu não gosto de guiar o contribuinte tanto, porque, né, mas que o que foi falado pela fiscalização está correto e não dá o direito ao crédito. Esse que é o ponto, né? Não é uma aquisição de matéria-prima. Então, eu segui na mesma linha daqueles dos votos citados aí, certo? Foi na mesma linha do... Lá era piscofins, né? Não sei. Mas é como eu faria para ficar mais esse ponto que, na minha opinião, é o principal. Mas, como eu te disse, é uma sugestão, assim, né? Tá ok. Vamos então? Conselheira Maria? Com o relator? Maísa? É a primeira vez que eu voto essa questão e realmente eu acho que ficou muito claro que o contrato ele é realmente uma cessão de direito de uso, né? A gente não está tratando aqui de uma compra e venda, e pelo menos pelos elementos dos autos eu não estou conseguindo identificar como uma compra e venda, não. Então, e eu achei que o Pedro entrou muito bem nos termos do contrato, o voto dele ficou bem completo, então eu vou acompanhar o relator. Ok. Cíntia? Eu vou acompanhar também. Ok. Renan? Com o relator. Renata? Acompanho o relator. Thaís? Eu vou acompanhar também, presidente. Aqui, olhando o processo, questão de prova, eu não consigo ver nada que leve a uma conclusão em sentido contrário ao que o Pedro colocou. Vou acompanhá-lo. Ok, eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Isso aplica-se ao item 63 da pauta e 64 também. A gente já antecipou a discussão da tarde, mas a gente vai apregoar o julgamento à tarde, tá, Pedro? A gente volta o último da pauta. Não sei porque ficou separado porque o nome saiu diferente, né? Na planilha. E na hora que eu montei a planilha, acabou ficando diferente. Por isso que eu não juntei. Se eu soubesse que era a mesma empresa, eu teria colocado tudo junto. Gente, então, encerrando o 64, nós encerramos então a pauta da manhã do dia 29/7/2020. Vamos encerrar então a gravação.